Sabia? Olá pessoal, se todos vocês uma grande benção em um nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui pessoal pedir para vocês aguardar até o fim nesse vídeo, porque nós vamos falar aqui de um tema muito importante, né? Tema esse que, né, na realidade o título vai ser esse, por que Jesus não podia transformar as pedras em pão? Quando o diabo tentou a Jesus lá no deserto, né, Jesus ele não podia transformar as pedras em pão. E você vai saber por quê. Isso vai nos ajudar, isto vai ajudar a mim, a você e a todos aqueles que fazem a obra, ou sejam, que buscam o Senhor Jesus e que buscam fazer a vontade do Senhor Jesus, do Deus Altíssimo em Cristo Jesus. Essa aqui é a verdade. Então, esse vídeo vai demorar muito pouco e eu quero, é óbvio, direcionado pelo Deus Espírito Santo, quero falar para vocês aqui porque que o Senhor Jesus não podia, na realidade, transformar aqueles pão em água. Quer dizer, transformar aquelas pedras em pão. Perdão, pessoal. A verdade é que no final desse vídeo nós vamos explicar direitinho. Mas a verdade é que você ouve muitas vozes, você ouve vozes que você não está vendo o dono daquela voz, você não visualiza o dono daquela voz, mas há vozes que você vê, que você ouve e que você está vendo aquela pessoa ou aquele dono do personagem daquela voz que está falando com você, você vê ele fisicamente. Há aí na realidade uma direção para que você venha entender, né, que aquilo que você vê, ele é o quê? Ele é temporâneo, né? Às vezes vamos dizer que você vê uma pessoa e ela vem e conversa com você, fala com você, mas aí quando você se aparta dela, quando ela vai para o caminho dela e você vai para o seu caminho, ali você não vê mais aquela pessoa. Então aquela voz é a voz audível que você pode ver a pessoa que está falando, né? Mas você não tem desculpa de ouvir o que ela falou para você ou de obedecer o que ela falou para você, né? Até porque você viu a pessoa, você viu aquele que falou com você. Mesmo assim, nós vamos aqui falar para você por que Jesus não podia transformar aquelas pedras em pães, né? Que ele disse, nem de pão viverá, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Então, do mesmo jeito que a serpente, vamos agora falar, né, começar a entrar no mérito do porquê Jesus não podia transformar aqueles pão em pedra. Então, olha só, pessoal, do mesmo jeito que a serpente falou com a Eva lá no jardim do Éden, do mesmo jeito o diabo, que a mesma serpente, né, transformada no diabo, que falou com a Eva lá no jardim do Éden, foi ela mesma que falou com o Senhor Jesus nessa época para a transformação dos pães, né? Mas Jesus, ele já conhecia, ele já sabia. Só que, porém, independente de Jesus conhecer ou saber ou não, ele tinha dentro dele o caráter da obediência à palavra de Deus, de obedecer sua palavra de Deus, e pronto, acabou. Por isso que nós, homens de Deus e mulheres de Deus também, temos que ter só um objetivo, ou é 8 ou 80, né? Eu vou obedecer só a palavra de Deus que vem do Senhor Jesus e do Senhor Espírito Santo, e o resto acabou. Eu não quero nem saber do resto, né? Quem está falando? Então, o que é que acontece? A serpente, ela falou para Eva, e Eva pecou. Por que Eva pecou? Eva não pecou em ouvir a palavra da serpente, em ver a serpente, mas a Eva, ela pecou em obedecer, em fazer o que a serpente mandou ela fazer. Ali, por isso que entrou a morte e a destruição em todo o mundo. Da mesma forma, o diabo tentou Jesus, porque ele sabia que se o Senhor Jesus transformasse aqueles pão em pedra, porque Jesus, ele tinha poder e ele tem poder para fazer muito mais do que isso, né? Mas o Senhor Jesus, sabendo que ele mesmo podia fazer qualquer coisa, transformar aquelas pedras em pão, ele podia, né, obedecer aquela voz, que é a voz do diabo, né, e dizer, não, eu vou transformar as pedras em pão porque eu posso todas as coisas, né? Se ele fizesse isso, se ele transformasse aquelas pedras em pão, nós estaríamos fritos, nós estaríamos acabados, porque aí o diabo teria vencido, assim como ele venceu
lá no jardim do Éden, venceu a Eva, ele queria vencer Jesus do mesmo jeito, né? Se Jesus tivesse ouvido a voz do diabo e transformado as pedras em pão, porque ele tinha necessidade, ele sabia que ele tinha necessidade, assim como Eva também tinha uma necessidade de ter poder, de ver como Deus vê, de ser como Deus é, porque foi isso que a serpente falou para a Eva, né? Então, da mesma forma que Eva pecou, Jesus também ele iria pecar se ele transformasse essas pedras em pão. Sabendo ele que se ele transformasse as pedras em pão, ele ia estar se condenando e condenando toda a humanidade e até mesmo o reino de Deus. Por quê? Não é porque ele obedeceu o diabo, não é porque ele fez a vontade do diabo, mas é porque ele deu ouvidos e ele fez o que o diabo falou. Então, uma vez a pessoa fazendo o que o diabo fala, ela passa a ser serva do diabo. Uma vez a pessoa fazendo o que Deus fala, o que o Senhor Jesus Cristo fala, o que o Senhor Espírito Santo fala, ele é servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo e servo do Senhor Espírito Santo. Eu falo servo e serva, que é homem e mulher. Quando se fala servo, está falando... Deus não generiza, tipo assim, homem e mulher. Não. Para Deus, né, todos são servos, seja homem ou seja mulher. Então aí você vai entender por que Deus não transformou, não pôde nem podia transformar aquelas pedras em pão. Porque se ele fizesse isso, ele estaria se condenando, estaria condenando o mundo inteiro, estaria condenando até mesmo o reino de Deus. Porque o Filho de Deus, que representa o próprio Deus, que é o próprio Deus, teria obedecido à voz da serpente, que é Satanás, para transformar aquelas pedras em pão. Não é porque ele tinha necessidade, mas é porque não é só porque ele tinha necessidade, mas ele tinha necessidade de fazer isso porque ele estava com fome. Mas se ele fizesse isso, ele iria se condenar, porque ele estaria usando dos atributos do reino celestial, né, para fazer aquilo que não era, né, não era para ele fazer. Assim como Eva pensando que ia ver como Deus, que ia conhecer o bem e o mal e que ia ser como Deus, ela foi lá por causa desse desejo de querer ser mais alguma coisa, sabe? Ser soberano, ser superior. A pessoa às vezes faz muitas coisas que ela se condena, ela não sabe o que ela está fazendo, o que ela está se condenando. Por isso nós temos que pensar antes da gente tomar a decisão de qualquer coisa, seja uma voz, seja um pensamento que vem em nós. Nós temos primeiro que pensar, né, por que nós temos que obedecer aquele pensamento e o que é e aonde vai, né, parar. Ou seja, qual que é o resultado, a consumação do resultado daquele pensamento que nós estamos tendo e que nós vamos colocá-lo em prática. Você só deve colocar em prática aquele pensamento ou aquela coisa que vem de Deus, que vem do Senhor Jesus, que vem do Senhor Espírito Santo, que agrada a Deus, né? Mas se você tiver dúvida, já sabe que a dúvida já é do diabo. Se você não tem dúvida, mas se você fala, poxa vida, meu Deus, eu não queria fazer isso, pede a direção para um pastor, para um homem de Deus, pede a direção para Deus, faz uma oração, vai lá dentro da Bíblia, vê como é que está, se está escrito isso dentro da Bíblia, se você pode ou não fazer, que aquilo vai agradar a Deus e não desagradar a Deus, né? Então você vê, primeiro, qual que são as coisas mais importantes para você discernir tudo isso? Você vai lá no Manual Sagrado, no Novo Testamento, no ministério do Senhor Jesus Cristo, aqui, quando ele estava aqui na Terra, e você vê o que Jesus fez e o que Jesus não fez. O que Jesus fez é para você fazer. O que Jesus não fez é para você não fazer. E pronto, só isso. Jesus obedeceu? Obedeça. Jesus desobedeceu a voz do diabo? Desobedeceu. Então desobedeça. Essa é que é a verdade. Então, meu amigo e minha amiga, você pode pensar antes de você fazer ou antes de você tomar uma atitude, para que você não venha depois pagar o preço e até mesmo toda a sua família pagar o preço por causa de uma atitude que você tomou impensada, né? Pessoal, agora nós vamos apresentar a garrafa com água e vamos pedir para Deus abençoar. Se você não tem, você vai dar um pausa no vídeo aí, você vai pegar uma garrafa com água e nós vamos pedir para Deus consagrar. Ó soberano e glorioso Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, meu Pai justo, é no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós estamos na presença maravilhosa do Senhor e apresentamos ao Senhor esta água, esses elementos e rogamos e imploramos ao Senhor, Pai justo, que sejam tudo pelo Senhor consagrado
consagrados, abençoados, santificados e purificados, meu Deus, e que o Senhor mova também a sua mão de misericórdia nas nossas vidas, meu Deus, meu Pai, quando bebermos desta água, que o Senhor mova, meu Pai, esta água dentro de nós como a água da vida, a água que é o Espírito Santo. Então transforma essas águas na água da vida que é o Deus e o Espírito Santo, para que nós venhamos mais e mais, meu Deus, ouvir a voz do Senhor, obedecer a voz do Senhor, dar ouvidos à tua voz, Senhor Jesus. Nós determinamos essas águas consagradas, abençoadas, santificadas e purificadas para a honra, glória, louvor e adoração do nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que assim seja. Amém. E graças a Deus. Pessoal, vamos agora beber um pouco da água para que Deus faça com que seja consumado na nossa vida essa vitória. E ser todos vocês uma grande bênção no nome do Senhor Jesus Cristo, pessoal. Fiquem todos vocês nos braços do Senhor Jesus. Tchau, pessoal. Amém. E graças a Deus.